hoje, né, nesse dinamismo, nessa pós-modernidade, e não é só de hoje, isso já vem há muito tempo, uns muito escondido, outros bem já à vista, é a realidade da política, porque hoje o Estado ele está cada vez mais se intrometendo na família, se intrometendo dentro, né, de igreja, cada vez mais ele está colocando, né, vou dar um exemplo aqui para gente. Há 15 anos atrás a gente conseguia pregar em trem. Hoje a gente já não consegue mais pregar em trem porque tem uma lei que não pode ter manifestação artística, não pode ter manifestação religiosa, nem manifestação de bem de consumo. Quem anda de trem vai ver o artista se apresentando, o vendedor vendendo, mas não tem mais ninguém lá pregando. Porque foi uma lei que foi feita realmente para tirar o cristão que pregava dentro do trem. Então, cada vez mais as leis estão sendo feitas, né? Porque nessa última eleição até do presidente Bolsonaro, a igreja mostrou, a igreja quando se une, que eu acho que, depois eu quero até ouvir também vocês, que eu acho que um desafio das nossas igrejas é a união, que eu acho a igreja evangélica ainda bem dividida nesse tópico, muito individualista, né? A SEVEC faz o dele, a ADVEC faz o dele, a SEVEC faz o dele, a Nazareno faz o dela. E se a gente se juntasse, com certeza o reino, entendo, o reino continua sendo feito, mas se a gente se juntasse, acho que o reino explodiria, né, em um alcance ainda maior. E qual é a opinião de vocês nesse embate? Porque uma hora, né, a gente querendo ou não querendo, isso eu ouço desde quando eu sou criança na igreja, que uma hora a igreja vai chocar com as realidades e os ensinamentos do mundo. Né? A gente está vendo aí um liberalismo muito alto, a gente está vendo aí um feminismo muito avassalador, né? E quanto mais isso cresce, mais eles tentam descredibilizar a parte da crença em Deus. Como é que a gente vê essa questão aí dessa intromissão, né? Qual a opinião de vocês com relação ao crente à política, o cristão à política e a política do jeito que está se formando para a gente aí? Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Então, costumo dizer que todo cristão deve, né, ser político, né? Ser político não, ser envolvido na política, fazer parte dela, né? Ou seja, exercer sua cidadania terrena, né, como cristão aqui na Terra, faz parte. Jesus deixou bem claro para nós, né, em Mateus 22, quero abrir aqui para compartilhar, Mateus 22, quando chegaram para ele para questioná-lo acerca de tributo, né? Se é certo pagar o tributo e tal, né, para questionar Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, ó, e ele lhe disse, de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição aí? Aí disseram eles, é de César. Aí Jesus vai dizer, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né, o que é de Deus. Então César aqui representa o poder político. Então Jesus jamais está negligenciando a cidadania terrena, né? Ele está dizendo assim, ó, tem que pagar o tributo? Paga o tributo. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, não isenta a sua cidadania terrena, ou seja, exerça os seus deveres políticos na terra, não deixe isso passar em branco. Você deve cumprir sua missão, deve cumprir seu dever, pô. Até então, porque se você não cumprir, outra pessoa vai cumprir no seu lugar. Não tem como. E essa pessoa não acredita nas mesmas coisas que você acredita, não vê da mesma maneira que você vê, não tem a base familiar a mesma que você acredita. Pastor Robson, contribui com a gente nesse assunto. Sim, aí. Uma das coisas, há pouco tempo, ou um ano atrás, a gente viu a força, a gente não tinha noção da força evangélica no mundo em relação à política. Porque quando a gente vê a atuação de um povo, quem elegeu o Bolsonaro, quem apoiou, a maioria é evangélico, e você viu aquele crescimento se unindo, dependendo da igreja for a igreja tal. Isso achei até interessante, achei que tem uma importância, eu acho que é um despertamento da igreja para que possa, porque a igreja tem um potencial muito grande. A igreja tem um potencial, e foi não só a igreja evangélica, mas também a igreja católica, eles de uma tal maneira conseguiram colocar um homem, e até então, por causa desse motivo, está sendo até perseguida, né,
Então, estamos sendo perseguidos por esse motivo. Mas a unidade da igreja tem um poder fundamental. Eu fui de uma época, eu vou parar com esse negócio de fui uma época, mas o que acontece? Que existiam cruzadas. E as cruzadas em comunidades, em vários lugares, a gente era convidado. As igrejas se envolviam naquele trabalho para ganhar almas, para pregar o evangelho em vários lugares. E era uma época de unidade, que ali se unia. Entendeu? Se uniam com um propósito. E hoje a gente vê um pouco assim, disperso, um pouco... Eu acho que cada um está se defendendo a sua bandeira, né? E esquecendo que nós temos esse potencial. Eu acho que, por exemplo, a minha igreja, a tua igreja, se unirmos, a gente consegue colocar pessoas, né, na política, né? Eu consigo colocar alguém na política. Nossa igreja consegue, mas por que a gente não consegue fazer isso? Porque não há interesse também do próprio político da cidade deixar a igreja fazer isso. Por isso que o próprio político, ele entra dentro das nossas igrejas e ele mesmo, sem a gente perceber, ele faz algumas coisas que eu já vou tocar no assunto, mas eu quero ouvir o pastor Bruno com isso. Só concluir uma coisa. Uma das coisas que eu estava analisando foi a vida de José. José passa por tudo que ele passou. Se não fosse Deus, ou seja, a fidelidade de José, né, temente a Deus, né, um homem reto, um homem justo, e Deus contemplar a vida de José, Deus contempla a vida de José e Deus exalta a vida de José como governador do Egito. Sim ou não? Sim. Deus exalta ele, mas e qual foi essa atitude de exaltar José? O José, quando ele chega governador, ele salva muitas vidas. Porque 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade, não era isso? Sim. Fagamar. Então, a atitude, Deus levanta José para salvar vidas. E a nossa função é essa. Como evangelho, dar o melhor, por exemplo, poderíamos dar o de melhor para o nosso município, para o nosso país. Até porque temos excelentes administradores, temos Sim. pessoas altamente capacitadas. Nós somos a única religião que tira o jovem do tráfico sem dar um tiro. Verdade. É verdade. O governo do estado, eu estava conversando isso, foi com o senhor, né, pastor? A gente estava tomando café. O governo do estado, para tirar o jovem do tráfico, tem que matar. A gente vai lá, ressocializa e devolve para a sociedade, no mínimo, bem melhor do que o que a gente encontrou. Fato. Mas não há, né, ainda há um paradigma dentro das nossas igrejas, né? Eu quero ouvir o pastor Bruno com isso, até por ser um pastor presidente, um pastor jovem, né? Há um paradigma dentro da nossa igreja que a política é do diabo, né? E enquanto a política é do diabo, então não, deixa lá que a política é do diabo. E cada vez a questão está só piorando. A igreja acordou de um tempo para cá. Tenho orado muito para que não seja tarde demais, porque muitas leis já foram feitas, muitas PLs, infelizmente no nosso país, a corrupção é muito grande, né? E a gente que é da Baixada Fluminense, a gente que é de Nilópolis, então, opera uma corrupção muito grande. O Ministério Público bateu essa semana na prefeitura lá com desvio de licitação. Então, assim... E a gente não vê os representantes falarem nada, simplesmente eles vivem aquela política. Não toca no assunto, deixa abafar, deixa passar, deixa isso para lá, uma hora o povo esquece, porque eles trabalham com a nossa cabeça ainda, que o povo tem a memória curta, né? E qual é a visão, pastor Bruno, né, do cristão e da política? E logo depois você entra também, pastor. Então, é só para só para pontuar algo aqui antes do pastor Bruno Amaral, né, responder a pergunta do pastor Wander, né? Eu acho importante aqui, né, pontuar, né, que o cristão, ele jamais, ele... Ó, e daqui a pouco eu vou perguntar como é que está a compra de voto dentro da igreja, porque tem político que opera com compra de voto dentro da igreja. É importante pontuar para nós que o cristão, ele deve ter em mente, nós como cristão devemos ter em mente a importância nossa de defender a nossa fé, valores e princípios.
Não Sim. pode deixar isso. Sim. Não podemos ser omisso em relação a isso. É verdade. Defender nossa fé, valores, princípios, através da liberdade de expressão. Não tem como. Nós, como cristãos, precisamos exercer isso em qualquer lugar, principalmente dentro da política. Principalmente A política, para mim, é a ferramenta que passa por isso. Não tem na jeito. repartição a qual você está inserido, onde você trabalha, em qualquer seja âmbito da área da sua vida, nós precisamos ter isso em mente, a importância de nós defender a nossa fé, valores e princípios através da liberdade de expressão. Nós não podemos ser omissos como os cristãos nesse tempo. Não podemos. Então, pastor,